Salve, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Podfarma Podcast, seu podcast de saúde, de gestão de empreendimento. Aqui quem fala é Lucas Bento e ao meu lado eu tenho ninguém nada, ninguém menos que Cris Túlio. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, você? É bom demais, graças a Deus, indo aqui para mais um episódio, né? Sim, pessoal, já ativa o sininho. Aproveita para seguir a gente em todas as nossas redes sociais. Lembrando que novos episódios todas as quartas às 19 horas. Sim. Tem os cortes no Instagram, aqui no YouTube também. Então fica ligadinho, tem muita novidade. O episódio de hoje está maravilhoso. A gente estava ansioso por esse episódio, né? Gente, muita coisa legal, muita dica legal. Muita novidade, e hoje, mais uma vez, é para os seus pets. Isso, a gente tem que lembrar que a saúde dos pets também é muito importante, né, Cris? Com certeza. Sim. E também, primeiramente, agradecer os nossos patrocinadores, né? Sim, começando pela Drogaria Santa Maria, que tá com a gente desde o início. Tem 6 lojas agora em Alfenas. Vai abrir a 6ª loja em Alfenas logo mais, fiquem ligadinhos. A loja do Fórum é 24 horas, então deu aquele BO no fim de semana, está precisando de alguma coisa, só manda mensagem que entrega no conforto da sua casa. Sim. E agora, loja nova em Campos Gerais. Gente, se você é de Campos Gerais, a gente chegou até vocês, então não precisa mais vir até Alfenas para fazer as suas compras. As meninas são treinadas para esclarecer todas as suas dúvidas. Tudo que a gente tem aqui nas lojas de Alfenas, tem nas lojas de lá. Se precisou de alguma coisa diferente que não tem, só solicitar que a gente dá aquele jeitinho pra vocês, viu? Sim. Você que tá com problema no seu empreendimento, tá querendo abrir um negócio novo, a Mauri Contabilidade, o pessoal da Mauri Contabilidade tem tudo para poder te auxiliar em você na sua gestão, no seu negócio, para que você possa realmente alavancar e ter bons resultados, bons lucros e boas vendas, né, Cris? Sim. Gente, tá chegando o final de ano, se você vai fazer aquela viagem e quer trocar de carro, lembrando que a gente precisa viajar com segurança. Sim. Se o seu carro não está seguro para viajar, já dá uma passadinha lá na G Motors, que os meninos têm ótimas opções. Carros novos, usados, seminovos, dividem até 60 vezes, então só dá uma passadinha lá que eles vão ver a melhor opção para vocês. Festas de fim de ano chegando e o Natal também, né, Cris? Você tá precisando dar aquele presente para aquela pessoa especial, personalize, fica aqui em Alfenas, em frente ao Bradesco. Eles têm tudo, de tudo. Pode personalizar com a sua cara, pode deixar do jeito que você quiser para você presentear aquela pessoa, ou até mesmo se presentear, né? A gente Com sempre certeza, esquece, a gente claro. tem que se presentear também, né? Então dá uma chegadinha lá, eles entregam super rápido, no conforto da sua casa. Pode dar uma chegadinha lá que os meninos estão de E prontidão. as nossas canequinhas maravilhosas, desde o início, é da Personalize. Então, pessoal da Personalize, muito obrigada. Manda pra gente toda semana e para os nossos convidados. E nesse calor, nada que um açaizinho não resolva, né? Gente, Alfenas tá quente, Tá hein? quente. E aí Meu o pessoalzinho Deus. da Nines resolveu mandar pra nós um açaí. Pessoal da Nines, muito obrigado, viu? Tá uma delícia. Você que tá querendo levar a crush, levar a namorada ali, tá, dar uma volta ali na praça, passa ali na Nines, dá uma refrescada no peito pra auxiliar nesse calor, né, Cris? Sim, e tá muito bom, viu, gente? A gente recomenda. Demais. Não esquecemos de ninguém hoje? Hoje não. E, Cris, quem que é o nosso convidado hoje? Olha, gente, o nosso convidado hoje, ele é um veterinário formado na Unifenas, com pós-graduação em acupuntura pela FACEP. Então, ele vai agregar tudo isso nos pets, atuando com medicina integrativa e preventiva. Dr. Rafael, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo. É um prazer agradecer o Paulo e a Dani também, que quando vieram falar do meu trabalho, agradeço demais. E, Rafael, o que te levou para medicina veterinária, assim, principalmente para essa área da acupuntura da medicina veterinária? Então, quando fala em veterinária, muita gente fala que é um sonho desde criança, sempre quis ser. Eu sempre tive pet, mas nunca era o meu pensamento, não. E no ensino médio veio essa vontade, foi de primeira e foi a minha escolha. A acupuntura veio no acaso, porque eu entrei na faculdade, começo, queria mexer com equinos, só que nunca tinha tido contato com grandes nenhum. E aí eu vi que não era para mim, não. Sonho. O sonho, ele acabou logo, esse sonho. E depois conheci a parte de silvestres, que ele trabalha com animais selvagens. Em zoológico, atender pets não convencionais. Até um dia que em uma SEMEV, a Semana Acadêmica lá da Unifenas, teve uma palestra sobre acupuntura com o Eduardo Lobo de São Paulo. Eu vi os casos de reabilitação, tudo mais, e falei, acho que é isso que eu vou querer. E aí, daí pra frente, cheguei a fazer estágio com silvestres, fiz tudo, mas aí já foquei para essa parte de acupuntura. Quando estava formando, já fiz um curso na área,
e depois já comecei a pós, logo que eu peguei o diploma. E você já pensou na pós antes mesmo de formar, né? Você já estava com isso na cabeça, né? Sim. E como é que funciona toda essa questão tipo, de acupuntura para pet? Que a gente já viu, né? A gente até falou depois com os episódios com a acupuntura já, né? Aqui, inclusive, Marcele Cajoso. Com a Marcele Cajoso, viu? Inclusive, se você quiser assistir esse episódio, vai lá no YouTube. Tá disponível no YouTube. Disponível, tem cortes incríveis também. E a gente aprendeu um pouquinho como funciona a acupuntura para o ser humano. E para o pet, como é que funciona toda essa questão? O método diagnóstico, as técnicas são basicamente as mesmas. Vão ter particularidade de algumas espécies. Por exemplo, em ave eu já fiz, e aí a gente tem que ter cuidado com a agulha, usa muitas vezes outras técnicas, como o laser puntura, né, que é o laser estimulando o ponto de acupuntura. A cromoterapia também pode ser usada como uma forma de estimular os pontos de acupuntura. E variações anatômicas. E, assim, tem um limite de cada pet, né? A maioria aceita muito bem. Até alguns tutores ficam preocupados, mas meu cachorro é muito agitado, como que vai ser para fazer, ele não vai deixar. Mas geralmente quando começa, a maioria, muitos dormem. Assim, meu Deus, mesmo com as agulhas. Isso, tanto cães como gatos. Aí existe particularidade, tem animal que não aceita o agulhamento de jeito nenhum, a gente vai para outras técnicas, mas a maioria aceita, até porque daí antes eu entro com a parte de cromoterapia. Eu utilizo música também para ajudar a relaxar. O próprio reiki ajuda muito. Quando o animal é muito agitado, eu faço o reiki antes de começar. Faz reiki em animal? Reiki em animal. Caramba, eu nunca pensei nisso. Também da mesma forma, porque eles têm os chakras, pontos de energia, assim como a gente tem. Tudo igual, essa parte energética. As queixas vêm dos tutores? Ou você faz uma palpação? Como funciona? A maioria vem dos tutores, mas normalmente quando eu chego não é só a queixa deles. Ainda mais do ponto de vista da medicina chinesa, né, que vê o animal como um todo. Então, às vezes, o que está aquele desequilíbrio que o animal está expressando tem muito mais coisa por trás. Então, a gente busca tratar a raiz com a medicina chinesa. Mas acontece, às vezes, ultimamente estou pegando muitos casos de coluna, afecções com incontinência urinária e tudo mais. Então eles me chamam, por exemplo, meu paciente está com incontinência. Teve até um paciente recente de serrania que era essa queixa. Mas eu cheguei e eu vi que era uma labradora, ela tinha displasia, tinha problemas na coluna durante o exame, isso daí. Aí eu faço avaliação tanto com uma medicina ocidental, convencional, como pela medicina chinesa e junto as duas para fechar o diagnóstico e faço o tratamento. Meu Deus. Caramba. É muito mais complexo do que o humano, se for pensar, né? Em parte porque eles não expressam totalmente o que está acontecendo, né? Sim. Muitas coisas a gente vai descobrindo ao longo do tempo, mas o diagnóstico pela língua, igual tem humanos também, é feito em cão. Então, assim, a palpação de alguns pontos diagnósticos a gente faz também. Tenta fechar o máximo possível. Só que para o paciente, no caso veterinário, expressar uma dor, mostrar alguma coisa, quer dizer que já está muito fora do controle normalmente, né? Já está muito mais intenso. Então, é mais essa a dificuldade. Entendi. Sim. Mas é tipo assim, essa parte energética, a medicina chinesa trata o animal como ser humano, sim? Ou ele tem umas diferenças? Da mesma forma. E todas as técnicas também, desde dietoterapia chinesa, as técnicas de agulhamento, eletroacupuntura, farmacopuntura, tudo da mesma forma. No caso, seria uma acupuntura sistêmica? Tem algumas formas. A sistêmica que a gente mais utiliza é a que eu mais me adaptei. Mas, por exemplo, já está tendo pesquisas de alguns veterinários trabalhando com auriculoterapia nos animais. Meu Deus! Assim, é uma dificuldade porque a variação anatômica de orelha é muito grande. Então, assim, mas já conheço profissionais que estão trabalhando com isso, estão desenvolvendo, assim, um protocolo para isso. E às vezes a variação de espécie é dentro da própria espécie ali, né? Do cachorro, por exemplo, a raça, não sei o que e tal. Cara, mas que interessante, velho. E quais são os benefícios da acupuntura para o animal? A acupuntura pode ser até indicada a qualquer momento, como ser humano, de forma preventiva. Tá? Então, assim, igual um animal tem que fazer um check-up anual, pelo menos, ou saindo da fase adulta, entrando para a fase senil, é interessante fazer anual. A acupuntura pode ser feita de forma preventiva, para qualquer caso. Mas ela ajuda muito em dores crônicas, pacientes que às vezes estão fazendo quimioterapia, diminuir os sintomas que vai ter após. A parte de reabilitação como um todo, a maioria dos meus pacientes são
pacientes que por algum problema em coluna, alguma alteração, pararam de andar ou estão com dificuldade locomotora, então ajuda a ter essa reabilitação. Parte neurológica, a questão de incontinência ou retenção urinária, tudo isso aí ajuda. Questões neurológicas ajuda muito, pacientes convulsivos tem indicação também. Sério? Para os animais muito agitados, você começa com a musicoterapia? Depende muito de cada paciente. Se está muito agitado, eu vou para a cromoterapia, tento fazer se o ambiente permitir, né? Que, por exemplo, se eu faço num lugar que está de dia fora da casa, praticamente não tem efeito a cromoterapia. E aí eu coloco a música já e vou pro reiki. Aí depende tipo de como o música? ambiente. Então, ou utilizo algumas músicas aí de meditação mesmo, ou muitas ligadas ao chakra do paciente que está em desequilíbrio, que existem os hertz, que são, né, algumas vibrações que tem, ligadas a esse chakra que está em desequilíbrio. Aí fazendo o reiki eu já vejo que está desequilibrado e já coloco, porque é uma forma de tratamento também. Meu Deus, você já tem uma playlist para Já tem o atendimento. Atendimento. a playlist para atendimento, sim. Sim. E para cuidar do pet em casa, o pai ele também pode usar essas questões dessas terapias de música para poder auxiliar? O tutor pode usar isso para poder auxiliar no tratamento? Pode. Para alguns até indico, muitos eu ensino algumas das coisas assim, que dá para fazer. Questão de música, porque não tem problema nenhum. A cromoterapia traz uma questão que chama água salarizada. É uma forma de tratar o paciente essa parte energética também, o chakra está em desequilíbrio. Você vai pegar um recipiente com a cor que represente aquele chakra, coloca a água, energiza no sol e pode fornecer para ele como forma de tratamento. Ensino algumas técnicas, alguns exercícios de fisioterapia, dependendo do paciente que alguns pontos que pode estimular, massageando mesmo com a acupressão, às vezes para ajudar, se é um paciente que tem muita dor, ou um paciente que está tendo um quadro, às vezes com muita êmese, e aí faz alguma coisa para aliviar, está com uma gastroenterite, sente muito desconforto, alguns pontos para ajudar. Sim. No caso da musicoterapia, vamos por um pet que fica em casa a maior parte do tempo sozinho. Poderia deixar, por exemplo, um som tocando, ou consigo, por exemplo, acionar a Alexa de longe, deixando uma playlist para ele? Pode. Meu Deus! Até porque, assim, os animais hoje em dia, por estarem muito perto da gente, né, dentro de casa totalmente, tem muito que tem ansiedade por separação e tudo mais. Então, de colocar essa música, isso aí já ajuda ele até a relaxar, acalmar. Ajuda sim. Sim. Que interessante. Nossa, então, porque eu nunca pensei, tipo, nessa questão de musicoterapia pra pet, sabe? Ajuda. Agora eu não vou escutar mais heavy metal do lado da Mel, que agora eu descobri que agita a Mel é heavy metal, cara. Põe lá põe um Sepultura do lado da cachorra, ela começa a correr assim. Começa a bater a cabeça. Começa a bater a cabeça, dar um headbang, tá ligado? Não, agora vai ser só chakra e... Mas é porque, assim, os animais são muito mais sensíveis que a gente, né? Ao nível energético. Tanto que não é incomum você ver, principalmente gatos são muito sensíveis. Às vezes você não tá bem ou tá alguma coisa, o gato vem, passa perto, fica no seu colo. O cão sente quando você tá bravo, quando você tá feliz, quando você chega estressado em casa, já sabe que ele tem que ficar mais ali um pouco longe, depois aproxima. Então eles são muito mais sensíveis que a gente. Sim. E como que funciona a pesquisa acadêmica dentro dessa parte de dar acupuntura pro pet, assim? Por exemplo, essa questão energética e tal, como que a academia tem reagido a isso? Então, a acupuntura, apesar de ser uma coisa antiga, eu brincar, está sendo uma coisa nova. Cada vez mais a gente está descobrindo, principalmente em pets, está tendo mais estudos. Mas existem muitas pesquisas sobre. Na minha pós mesmo, tive o TCC, tive tudo. E então, assim, até a parte de reiki, que é uma coisa muito mais energética, muito mais sutil, existem pesquisas sobre. Por exemplo, o Ricardo Garé, é um veterinário que eu fiz o meu curso de reiki. O mestrado dele da USP foi defendendo o reiki como uma tese. Rafael, e para o pessoal de casa que não sabe a definição, o que seria o reiki? O reiki é uma técnica que diz com base energia universal. Então, através da imposição de mãos, a gente busca o equilíbrio dos chakras do paciente. Isso aí, como é humanos, também em animais, que eles também têm esses desequilíbrios dos chakras. Os chakras são pontos de força, de energia do nosso corpo, cada um responsável por uma parte física de órgãos e uma parte emocional também. Então, visa alinhar essa parte dos animais.
muitas vezes os equilíbrios também são gerados pelos próprios tutores, que os animais acabam absorvendo muitas vezes as coisas. Como assim, tipo, você observando briga de casa assim, por exemplo? Também. Tanto que não é incomum, isso até a nível físico, você pegar, por exemplo, um tutor que é muito estressado, tem uma gastrite que nunca melhora, o cão tem a mesma coisa. Não é incomum. Eu não sei se é lenda ou não, mas tipo, eu já ouvi falar que quando uma pessoa vai ficar doente, tipo, às vezes até perde o cão antes daquela mesma doença, ou o cão fica doente junto quando é muito apegado. Existe isso. Tanto que muitas vezes o cão, se um tutor venha a falecer, alguma coisa assim, o animal sente totalmente. Muda, alguns param de comer, muda o comportamento. Sim. São mas, muito cara, ligados. não tava... Essa situação, né, da casa eu não tava sabendo. Existe. Mas, tipo, dá pra fazer essa questão do reiki com as pedras nos animais também? Varia muito de cada pessoa que vai aplicar, que vai utilizar. Eu não costumo muito utilizar pedras no reiki, mas a imposição de mãos mesmo. Até porque, assim, muitas vezes acaba que eles dão uma mexida, assim... A maioria das vezes eles ficam quietos. Mas, assim, por eles serem muito sensíveis, às vezes o meu reiki neles é muito curto, porque ele se equilibrou mais rápido que um ser humano, por exemplo. Então vai muito tempo deles ali de aceitar a manipulação e tudo mais. Nossa. O curso do reiki que você comentou, ele seria um reiki geral, né? Tanto para humanos como para pet, ou tem alguma especificação para os animais? Eu fiz para humanos primeiro, em geral, sim. Mas depois eu fiz com um veterinário, mas não mudou muita coisa. Os chakras é tudo a mesma coisa. Os chakras são as mesmas coisas. Só tem um chakra deles que é um pouco mais ativo assim que o nosso, que não é comum a gente fazer, que a gente costuma fazer nos 7 principais, né? E alguns outros. Eles têm um que chama braquial, que fica na altura do ombro aqui, que é responsável exatamente por essa captação de ambiente, energias do ambiente e tudo mais, e por isso que eles são um pouco mais sensíveis assim. As cores de caracterização de cada chakra muda de humano para pet? Não, são as mesmas cores. As mesmas cores e os mesmos desequilíbrios, tanto sentimento quanto físico. Que legal. Caramba, eu sabia que meu cachorro tinha chakra, não, velho. Eu tô abismado com toda essa questão energética. Desalinhou meus chakras. Sim. E, tipo, dá pra fazer acupuntura, por exemplo. Você falou que usava laser, com laser e tal. Dá pra fazer, por exemplo, acupuntura com mocha em cachorro? Dá, eu uso bastante. Você usa bastante a mocha? Geralmente, antes de colocar a agulha, eu uso. Porque ajuda eles a darem uma relaxada. O alívio de dor, a parte anti-inflamatória, ela ajuda muito. Assim, gatos adoram moxa. Geralmente eles ficam bem calmos com a moxa. E dá para usar tanto a moxa bastão que a gente tem, né, que é que geralmente se vê, que aí faz no ponto, dá para fazer em cima da agulha também, depois de tiver agulhado, quanto moxa lã também, que você coloca direto na pele e dá uma queimadinha ali. Todas as técnicas dá para transferir para veterinário. Sim. O uso de sementes também? Sementes eu ainda não vi. Só não dá pra usar com aves, senão ela come. Não vai usar, você não vai colocar semente em cima da calopsita, senão ela vai comer. Faz sentido. Até a parte de aurículo, quando eu vi sendo feito, foi com agulha. Mas eu acredito que em breve aí vai estar difundido alguma adaptação com alguma coisa parecida com as sementes para deixar por um tempo. É que a semente deixa, maior, né? Eu acho que o pet não vai acabar deixando vai acabar aquilo. Incomodando, vai tirar. Tem pet que coça muito a orelha. Sim. E quando a orelha do pet é muito fina, por exemplo, tem aquelas raças que tem a orelha muito fina, dá pra fazer a auriculoterapia também do mesmo jeito? Se faz do mesmo jeito. Porque essa que eu vi foi com agulha e alguns pontos até fazendo transfixação mesmo do ponto, indo de um lado pro outro. Atravessando. Isso, aí deixava um tempo e depois tirava. Mas isso não chega a prejudicar a orelha do pet, nem nada nesse sentido? Tipo assim, essa transfixação não chega a sangrar? Alguns pontos podem sangrar na acupuntura, isso normalmente, tá? Existem alguns pontos que podem sangrar. Não é incomum que aconteça. Mas eu não vi, assim, a agulha é muito fina. Sim. E, assim, vai ser um ponto ou outro, dependendo, até que se estabeleça aí um protocolo, uma coisa bem mais segura, ou mais pesquisada mesmo ali, com uma pesquisa maior para poder tá aplicando. A sistêmica traz uma segurança muito maior para os animais. Sim. A acupuntura pode gerar algum efeito colateral?
Não. É assim, não tem contraindicação. E efeitos colaterais, não, desde que feito tudo corretamente, o profissional sabendo certinho. Descarte de agulhas. Exatamente. O que pode acontecer é o animal apresentar uma sonolência maior no dia da sessão. É o que muitos tutores relatam, assim. Mas, fora isso, não. Essa sonolência é causada pelo próprio relaxamento do animal. Sim, pelo próprio relaxamento. Entendi. E no caso, então, vai ser indicado tanto para tratamentos quando já tem uma dor, como preventivo. Sim. Sim. E para animais que têm problema de paraplegia, por exemplo, como é que vai funcionar essa acupuntura? Porque em tese ele perdeu ali uma parte dos pontos, né? Como é que vai funcionar? Sim. A maioria dos casos que eu venho pegados são exatamente isso. Ou uma paraplegia, ou uma tetraparesia, uma tetraplegia, várias coisas ligadas à parte locomotora e neurológica a nível de coluna, geralmente. Uhum. Que inclusive está muito ligado a exatamente essa parte da gente trazer os pets para dentro de casa, sobe em cama, sobe em sofá, desce, piso liso. Então é até uma parte que estou começando a trabalhar muito dessa questão de prevenção articular mesmo, para poder dar uma orientação maior. E normalmente a gente consegue uma reabilitação desses pacientes. Sério? Normalmente. Vai depender, claro, o nível da lesão, como é que foi, o que gerou, um trauma, como é que foi, se teve cirurgia ou não. Mas muitos pacientes conseguem reabilitar. O andar não fica 100%, muitas vezes fica o que a gente chama de andar medular, mas ele vai ter a independência dele ali para conseguir fazer as atividades dele do dia a dia. Sim, sim. E eu não sabia que essa questão de trazer o pet para dentro de casa gerava esses prejuízos de coluna. É uma coisa que até ia ser o que eu ia defender no meu TCC da pós, eu acabei mudando um pouco. Porque exatamente por essas questões, assim, o animal ele não está nesse costume de sobe tanta escada, desce tanta escada, de subir em cama, subir em sofá, principalmente animais menores. O próprio piso liso ali que tem, dele escorregar, não descer, tudo isso influencia. Altura de comedouro também, ou da vasilha que ele bebe água, tudo isso aí influencia. Caramba, não sabia de nada disso. Porque, assim, a gente é acostumado com pet em casa, então o cachorro subia e desce da cama, o gato sobe e desce, não sei o que e tal, e eu nunca pensei que isso poderia gerar uma lesão na coluna do meu pet. Tanto que é muito bom, principalmente se tem cama alta, um sofá que ele gosta de ir, de ficar. Tem como, hoje em dia já vende pronto, até rampinhas, algumas escadinhas para eles poderem subir para ajudar a prevenir um pouco essa questão. Porque eu estou pegando muitos pacientes jovens, assim, de 3, 4 anos, já com problemas de coluna, às vezes sérios. Caramba, nossa, eu não sabia disso. Mas esses problemas, eles podem estar associados à raça ou mais ao estilo de vida? Sim, juntam as duas coisas. Existem algumas raças que são predispostas a ter alterações em coluna ou articular em geral. Por exemplo, Bulldog no geral, Bulldog francês, o Bulldog inglês. O Dachshund, né, que é o salsichinha, compridinho, tem muito problema de coluna. Algumas raças têm essa predisposição. O pastor alemão tem a predisposição até a displasia coxofemoral. Então, assim, algumas raças têm essa predisposição. E aí, junto também com essa questão do estilo de vida que eles estão levando, que eu acho que é o que está trazendo isso para acontecer um pouco mais cedo do que deveria. A não ser em casos, né, que seja uma coisa congênita mesmo, já nasceu com aquilo. Mas, então, estão tendo pacientes de nenhuma dessas raças com predisposição que estão chegando até mim. Certo. Pode falar. Você faz a indicação nessa questão de relaxamento de alguns banhos específicos ou não? Não, nessa parte não chego a entrar com questão de banhos específicos, nada do tipo, não. Às vezes, somente a cromoterapia eu indico no ambiente. Que aí tem gente que chama como se fosse um banho de luz, assim, vamos dizer, que aí coloca no ambiente mesmo a luz para cromoterapia específica. E aí vai depender de cada paciente. A cor que usa, o tempo, isso aí tudo é pode ser associado à aromaterapia também, né? Também. Os óleos essenciais eu já usei muito, hoje em dia tenho usado menos, mas até para ajudar a relaxar, alguns óleos eles relaxam bem. Durante a graduação, meu TCC foi com óleo essencial. Jura? Inclusive, foi. Que eu já tinha intenção de ir para essa área integrativa, né? E aí foi com óleo de melaleuca e óleo de orégano avaliando a atividade antifúngica sobre malacésia. E o óleo de inibição da melaleuca foi 2 vezes maior
do que o do antifúngico comercial que a gente utilizou. Você tá de sacanagem. Foi. Meu Surpreendeu, Deus. assim, que a gente esperava que ia ter um resultado mais ou menos parecido. O do orégano foi parecido, mas da melaleuca o halo de inibição foi umas 2 vezes maior. Nossa, que interessante. Aí, tanto que daí agora é comum já de ver em alguns medicamentos, alguns shampoos para tratamento dermatológico, já tem melaleuca até diluída nos shampoos, assim. Inclusive, Cris, óleos essenciais a gente tem na Santa Maria também, né, Cris? Tem. Sim. Você tá precisando dos óleos essenciais para você e pro seu pet, né? Depois que, claro, passar com o Dr. Rafael. Para ver qual é o mais indicado, ver qual é o mais né? indicado. Óleos essenciais nós temos lá na farmácia Drogaria Santa Maria. Então dá uma corridinha lá, nós temos todos os óleos. E o que a gente não tiver, a gente dá um jeito de arrumar, né, Cris? Sim. Sempre tem que passar por um profissional antes, porque Isso. os óleos, cada óleo vai ter uma especificação, uma indicação, se ele é para você deixar no ambiente, se você pode entrar em contato com a pele, se precisa diluir para entrar em contato com a pele. Então, a forma com que vai ser utilizado e para que vai ser utilizado, sempre esclarece com um profissional para te orientar antes, tá? Que não é de livre demanda também, né, Rafael? Não é, até porque... Principalmente pros pets. Ainda mais colocar direto na pele, dependendo do paciente, pode ter algum problema. Pode gerar uma queimadura, então no lugar de ajudar vai atrapalhar. Então Sim, vamos sim. ver certinho para que é, como utilizar e em que situação. Mas a gente tem sim todas as unidades. Sim. E essa questão com as luzes ajuda do cachorro, assim? Aromaterapia? Aromaterapia? Aromaterapia não. Cromoterapia. A cromoterapia são as Como é luzes. que funciona isso, sabe? Essa questão das luzes? Varia muito do protocolo que eu vou seguir. Às vezes vai por uma questão comportamental. Por exemplo, um paciente muito agitado. A luz azul clara, ela costuma ajudar a dar uma acalmada. Aí eu tenho um bastão de aplicar cromoterapia que tem um cristal na ponta. E aí, às vezes, eu coloco esse cristal com a luz direta em pontos de acupuntura para relaxar. Por exemplo, o Intan, que é um ponto aqui no meio da sobrancelha, é um ponto de relaxamento, que eles relaxam muito. O VG20 é um outro ponto de acupuntura. Eu utilizo dessa forma. Ou no ambiente mesmo. Por exemplo, pode ajudar até em casos de... Gatos geralmente estressam muito quando vai receber um novo integrante na família, né? Então, a cromoterapia pode ser utilizada para ajudar nessa questão dele não ter esse estresse assim, com esse novo integrante. Vai preparando dias antes já, até para isso é utilizado. Poderia deixar a São luz várias no técnicas. ambiente mesmo. Pode deixar no ambiente. O ambiente que ele mais fica, deixar, Sim. por exemplo, a luz azul que é para acalmar. Sim. Aí não deixar direto, tá? Deixa por um período de tempo e depois utiliza para alguma outra coisa, mas geralmente só um período de tempo. Qual que é o limite para deixar? Vai variar demais de cada paciente, mas vamos supor, aí ele tem um horário de agitação que ele costuma ter ali aquele desespero dele. Você pode deixar ali 1 hora, meia hora. Poderia deixar programado, por exemplo, tem muito pet que fica ansioso quando sabe que o dono tá para chegar. Exatamente. Que é um horário de agitação, geralmente. Poderia deixar programado para uma meia hora antes. Sim. Já ir acalmando. Sim, ajudaria. Junto com a questão da musicoterapia também. Junto com a música. Nessas casas inteligentes, né, gente? Que a gente já vai deixando tudo esquematizado. Dá pra programar. Claro. Pro seu pet não sofrer com essa ansiedade antes da chegada. E como é que tem sido essa busca por pelas medicinas integrativas? Pelos médicos veterinários em geral, pelas clínicas veterinárias em geral? Aumentou, diminuiu? O que você tem achado? Está aumentando em relação a quando eu comecei, né? Tem 2 anos praticamente. Porque assim, existia, de certa forma, é um ceticismo mesmo, que é normal de ter. Até eu mesmo tinha antes de começar. Sim, acho que é normal. Me questionava muito, falando, não é possível que essa agulha vai colocar, acontece isso. Quando a gente falou no episódio do Marcelo da Jus, pra mim a medicina chinesa era magia chinesa, tá ligado? Era Jack Chan total, Mobuga feitital e vambora. É uma vibe dessa. Quando você estuda a medicina chinesa, piora. Porque, por exemplo, eu tive que descartar quase tudo que eu aprendi na faculdade. É uma nova forma de fechar o diagnóstico dos pacientes, de entender tudo. Mas a procura está aumentando porque, assim, depende muito deles verem resultado, né? Então, assim, quando foi começando os trabalhos, foram vendo que tem resultado, está aumentando a procura. E é até bom para falar porque a acupuntura é uma medicina integrativa. Então, assim, era utilizado antes o termo de medicina alternativa, que era, por exemplo, tentou todo tratamento medicamentoso que teve, tudo não deu certo, vou jogar para acupuntura. Mas já é comprovado que se a acupuntura entra para integrar mesmo ao tratamento ali
logo de início, a chance e o tempo de resposta é muito maior. Sim, É muito maior. Porque, tipo assim, a gente tá falando aqui de chakras, de questão energética e tal, e eu sei que pra medicina ocidental, absorver esse conhecimento é muito complicado. A gente não nasceu com isso integrado na gente, Sim. né? Isso é uma questão mais da Índia pra lá, né? Que eles começam a trabalhar. Sim. E isso traz um pouco pro Oriente Médio, mas também não difunde muito. Então, assim, eu não achei que teria uma resposta tão boa assim dentro das clínicas veterinárias dessa aceitação desse tratamento. Teria isso, tá tendo, ao longo de um tempo tá aumentando. Algumas pessoas ainda têm um pouco de receio de indicar, mas aí quando é algum caso mais complicado, assim, que vê que mandou e que teve uma resposta que ajudou, a pessoa começa a ver com outros olhos. Sim. E olhos. quais outras medicinas integrativas você tem aplicado também nos seus pacientes? A minha base atualmente é a acupuntura principal, que aí traz junto o reiki, a questão da cromoterapia, que a gente já falou, e eu trabalho também com a prescrição de cannabis medicinal para os pets, em alguns casos. Sério que tem cannabis medicinal para pet? Tem também. Como que isso funciona, cara? É em forma de óleo. As indicações também são as mesmas que para humanos. Pacientes epiléticos, dor crônica, problemas renais que tem, pacientes oncológicos, tem bastante indicação, né? A maioria dos meus pacientes são oncologia ou pacientes epiléticos, que aí já está com nível altíssimo de fenobarbital, tomando brometa associada, as crises não seguram. Aí a gente associa com o óleo. Até a minha primeira paciente que eu entrei com óleo foi a cachorrinha da Yaciara, que é do Patinha, a clínica que eu trabalhei. E ela teve uma redução, a princípio, assim, em 2 meses, de 42% mais ou menos tumorzinho no fígado que ela tinha. Meu Deus! Então, assim, a longevidade que dá para os animais, o conforto que traz, a questão do controle de dor, melhora o apetite, ajuda em muitas coisas. Você é louco, cara. Mas ela serve também para tratamento oncológico? Serve, é uma das principais indicações. Gente, tem efeito antitumoral, de chegar a reduzir mesmo, assim, algumas neoplasias. Mas para tumores específicos? Em geral. Em alguns ela vai funcionar melhor, mas em geral. Nossa, eu sabia o tratamento para dor. Agora, para diminuir a neoplasia, eu não sabia. Assim, não é todos os tumores que a gente vai conseguir essa redução em todos os casos, mas já tem bastante relatos de redução e também de uma questão ali de estabilizar muito grande e tem efeito antimetastático também, né? Que em cães, assim, é muito comum vários tipos de tumores fazendo metástase para pulmão e aí agrava o quadro num nível absurdo. E como é que funciona a prescrição para esse tipo para os cães e gatos em geral, dos pets em geral? Hoje em dia existem várias associações que a gente tem em vários lugares do Brasil e aí é feita uma receita para cada tipo de né? Porque a gente tem CBD e THC, certo? São as principais moléculas assim da cannabis. Em humanos, o THC não é tão utilizado por conta do efeito psicoativo que tem. Mas nos animais não tem esse efeito psicoativo como é em humanos, dessa forma. Então a gente utiliza muito THC também. Então a gente prescreve qual proporção vai querer do que no óleo, manda para a associação, ou na verdade alguma você manda para o tutor manda para a associação direto, e eles mandam o óleo e chega na casa do tutor. E esse tratamento com cannabis, né? Ele é tranquilo para conseguir, tipo assim, em questões legais, por exemplo? Está sendo... mais tranquilo para humanos, eu devo imaginar, né? É basicamente a mesma coisa, está no mesmo nível que para humanos, porque a gente não tem uma legislação específica para veterinários, para prescrição. Então, essa ausência dessa questão legislativa acaba que é o que fez crescer essa procura, essa demanda, muitos cursos na área e tudo mais. A parte de pesquisa foi liberada, tá? Assim, isso aí é com certeza. Mas é até importante que tenha, por exemplo, o CFMV apoia muito essa parte para a gente conseguir ter coisas para comprovar e mostrar a eficácia do que é como um medicamento, né? Até para conseguir uma liberação totalmente clara assim do governo para essa parte. Então, por ter uma concentração diferente do que o humano utiliza e o pet, não é indicado que tome o do humano, né? É indicado que não?
Ele vai ter uma concentração específica. Sim. Até ainda porque... não teve uma padronização, né? Como ele não está sendo feito... Não tem uma legislação correta, definida sobre isso. Não está padronizado, igual a gente tem alguns medicamentos. 500 miligramas disso, 200 daquilo, esse e aquilo. Cada um que fabrica é com 10% disso, 5% daquilo, 2%. Então, tem uma variação muito grande e deve seguir de acordo com a prescrição. Exatamente. E é individual de cada paciente. Assim, Sim. Muitas vezes não existe exatamente essa dose padrão. Eu sei a concentração do óleo que eu vou pedir e se eu vou utilizar mais CBD, THC, os dois equilibrados, ou 1:3 como base, mas a dose eu vou ajustando individualmente para cada paciente. Não tem uma dose padrão, nem que seja a mesma patologia num paciente do mesmo porte. Não, eu começo com uma dose baixa e vou aumentando até eu ver que não, está estabilizando, está tendo o resultado que eu quero, a gente vai manter. Logo, o humano também não pode tomar o olhinho do seu pet, né? Sim. É claro, obviamente. Nem um lado, nem o outro. E tem... nem pegar a semente da cannabis e dar pro pet também. Não pode, né? Tem uma forma de ser manipulado. Né? Essa associação que você comentou que faz o trâmite entre o veterinário e o paciente para conseguir, ela fabrica? Ela só facilita? Como funciona? A maioria tem fabricação própria. Aí existem algumas que são maiores, tem algumas melhores. E assim, varia muito do que cada associação oferece e como disponibiliza, né? Algumas têm mais opções assim, de óleos, igual eu comentei, de ter 1:3, tem associação que não vai ter, algumas não fazem em tal concentração. Então varia muito disso, porque às vezes é um paciente muito pequeno, a gente precisa de uma concentração muito baixa, tem associação que não faz, mas no geral tá crescendo muito, tá expandindo muito, sabe? A falta de padronização dificulta até para humanos, né? A dispensação é bem difícil porque ela é muito específica. A prescrição é muito específica. E aí, assim, não é o nível que é fora do país, por exemplo. Fora do país você tem um relatório do óleo completo com todos os componentes, com tudo escrito aqui. Nem todos os óleos, nem todas as associações disponibilizam isso. Você tem que ir atrás, tem que ficar pedindo e tudo mais. Sim. Então, é uma questão que, assim, a falta de uma regulamentação total acaba que prejudica nessa parte. Sim. No controle de qualidade, tudo, Sim. né? Sim. A associação tem um controle de qualidade? Tem. Então, nem todas. Nem todas. Aí é o que a gente limita um pouco. Estão tendo muitas associações, mas poucas para a gente ter uma confiança de fazer a prescrição ali, entendeu? Que aí entra a indústria farmacêutica também, né? Porque eu sei que de humano a indústria farmacêutica está fazendo, mas também não existe uma padronização, então existe uma dificuldade de intercambiabilidade entre as prescrições. Que palavra complicada. A primeira vez que ela foi falar Nines, ela errou o nome da loja uns 3 vezes. Agora ela falou intercambiabilidade com uma facilidade. Que é isso? Ela tem problema de dicção com palavras fáceis e fala intercambiabilidade com uma facilidade. Mas é porque a gente está sofrendo com isso na farmácia. Para atender as prescrições é muito difícil, justamente por essa falta de padronização. E aí, como a gente não vai conseguir, então, atender... não serve, o do humano não serve pro pet, o do pet só vai ter o da associação, da indústria farmacêutica não tem. Não. Assim, em alguns casos estão até utilizando, tem gente que consegue a importação, mas é muito dificultoso, não é todo que vai conseguir, não vai ter o... Deve ser caro pra caramba. Exatamente, não vai ter a questão financeira para conseguir às vezes manter, então é bem complicado. Tanto que eu estou restringindo até a prescrição para exatamente casos assim... que eu estou vendo que vai ser exatamente necessário, que vai ajudar até a gente conseguir ter uma melhora nessa parte. E já tem uma procura diretamente do tutor, sabe, que você prescreve e vai até você falando, acho que meu pet precisa, ou é mais a sua indicação? Não, já teve tutor que veio procurar. Aí, em alguns casos, até de outros estados já vieram procurar, né, atendendo de forma de teleconsulta. Aí eu preciso que tenha um clínico na cidade responsável para fazer os exames, porque quando eu começo, antes da prescrição, eu peço alguns exames completos, hemograma, perfil hepático, perfil renal, peço tudo do paciente e tem acompanhamento, depois a gente começa com óleo também. Entendi. Porque pode gerar algum desequilíbrio nesses exames? Em cães, principalmente,
pode ter uma alteração ali de enzimas hepáticas, devido à cannabis ser metabolizada em parte no fígado. Sim. Então, mantém esse controle. Aí, igual, por exemplo, um paciente que tem já um tumor hepático. A gente começa, já está altas enzimas e vai subir, com certeza, com o óleo. Aí eu tenho que ver a parte clínica, como é que está. Vai valer a pena, coloco na balança para ver o que está valendo. Ou um paciente que já toma fenobarbital há muito tempo, que é um paciente, né, epilético, que toma, provavelmente pode ser que tenha alteração também, então tudo tem que ser pesado. Aí eu peço acompanhamento, inicialmente até mensal, até espaçando, até ver que tudo estabilizou. Sim. Então, assim, o principal colateral que a gente poderia dizer do tratamento de cannabis seria o hepático mesmo, né? Isso, e existe uma porcentagem muito baixa de pacientes terem hipersensibilidade a algum composto do óleo. E aí vai ser o que geraria os mesmos sintomas de uma intoxicação, entendeu? Ô, Rafael, e como funcionam essas associações? Elas mesmo fabricam ou ela facilita o tutor a conseguir? A maioria tem fabricação própria, mas é o que gera uma polêmica e vem trazendo um pouco de dificuldade na prescrição exatamente por isso. Porque muitas delas não têm ali um controle de qualidade explícito, que a gente tem acesso para ver a qualidade do óleo, os componentes e tudo mais, igual é fora do Brasil que tem. São poucas as que trazem isso para a gente e é o que dificulta um pouco e traz a polêmica da questão dessas associações e a indústria farmacêutica. Porque a indústria farmacêutica... entrando nisso, isso aí é garantido que vai ter essa questão do controle e tudo mais, mas tem a questão do valor, que provavelmente vai ser um valor mais elevado. Então, essa questão do acesso, de tudo mais, é uma dificuldade que está tendo. E até por isso eu tenho selecionado bem os pacientes que eu vou fazer a prescrição, devido a essa dificuldade da qualidade do óleo, da gente ter ali uma certeza, associação de confiança e tudo mais. Sim, a indústria farmacêutica a gente consegue garantir a qualidade, né? Sim. Mas mesmo para humanos a gente ainda não tem uma padronização. Imagino que para pet... Também não temos. Sim. Para a questão de dose, a questão de concentração do óleo e tudo mais. Sim. E contraindicação? Quais seriam o tipo de tratamento com cannabis? De patologias... Existe uma cardiomiopatia específica, que é dilatada, que a gente não prescreve. Mas a maioria depende de um quadro geral do paciente, como que ele vai responder possivelmente ao óleo, toda essa questão hepática, como é que vai ser. Mas é basicamente essa a contraindicação e a questão da hipersensibilidade que o paciente pode apresentar. A gente comentou que não pode ter essa troca do óleo do humano pro veterinário, mas e pro tutor que faz o uso recreativo? Para quem fuma, no caso, essa fumaça pode ser inalada pelo pet? Pode surgir algum efeito positivo ou negativo? Por ser uma outra via que a gente está trabalhando, pode ter, sim, um efeito negativo, dependendo de como a convivência desse pet com o tutor em relação a isso. E é importante também a gente destacar que a gente está falando sobre cannabis medicinal com óleo, numa concentração X, dosado, porque dependendo se o animal consome cannabis tutor, alguma coisa, leva à intoxicação do paciente. Pode sim, é uma coisa séria. Sim, pode acontecer. Então, por exemplo, eu não posso chegar lá e dar um pedaço de cannabis de forma alguma. Inclusive, ou de algum alimento com canabidiol também não pode. Só se for específico para pet. Não específico, mas o óleo, a base dele vai ser a mesma que do humano. A única diferença é que na veterinária a gente pode ter esse alto teor de THC que no humano não tem. Então, assim, na clínica é comum de chegar tutores lá com o paciente, claramente sinal que foi intoxicação por cannabis, e às vezes o tutor tem medo de falar por algum motivo, e a gente pede para falar a verdade, para conseguir dar um prosseguimento no tratamento. Porque é mesmo uma intoxicação. Chega a levar o animal à morte, por exemplo, essa intoxicação? Dependendo da quantidade, pode sim. A quantidade que foi ingerida, pode. O paciente chega com alteração em pupila, hipersalivação, andar mais deambulante. Então,
pode acontecer. Em caso de uma intoxicação baixa, tipo, por um acaso inalou pouco ou acabou comendo algum pedaço, alguma coisa que caiu no chão, tem alguma recomendação para fazer em casa, caso não tenha nenhum sintoma grave? É só água? O que seria? Não, é importante levar porque a gente faz o tratamento suporte ali, de acordo com os sinais que tiver. Vai ser um paciente que vai ter que ficar ali no soro, fazendo a fluidoterapia e tudo mais, até ter essa desintoxicação. Se é uma intoxicação leve, normalmente eles respondem bem. Mas é feito esse tratamento suporte na clínica. Sim. Na Certo. clínica. E você já utilizou tanto a cannabis quanto a acupuntura junto no tratamento de pets? Já utilizei. Não é comum utilizar assim, mas era um paciente oncológico também. Ele tinha uma dor muito intensa, porque tinha mais coisas associadas, né? Ele tinha uma questão de displasia coxofemoral e respondeu super bem. Sim. Até porque existe a eletroacupuntura, certo? O que seria eletroacupuntura? A gente coloca um eletrodo nas agulhas que vão gerar um estímulo elétrico que potencializa o efeito da acupuntura. Eu uso muito pacientes para reabilitar, para a gente conseguir ter um estímulo maior. E já tem estudos comprovando que a eletroacupuntura ativa também o sistema endocannabinoide, que é um sistema que a gente tem, todos os seres vivos têm, que quando ele está deficiente, alguma coisa assim, gera esses desequilíbrios, porque é um sistema que é ligado à homeostase do organismo. E aí por isso a gente meio que entra com esse óleo, uma forma de suplementação ali para esse sistema endocannabinoide, vamos assim dizer. E a eletroacupuntura tem esse potencial de ativar essa parte do sistema endocannabinoide através dos receptores a nível de pele. Sim. Mas o pet, ele adapta bem essa eletroacupuntura? Que para ele deve ser mais chato, ser mais intenso. Eles aceitam bem. Assim, de É uma começo... corrente baixa? É uma corrente baixa. Alguns tomam um sustinho só no começo, mas ela ajuda a relaxar bem. Eles aceitam bem. Principalmente controle de dor, para alívio de dor. Ela ajuda, assim, a um nível absurdo. Sim. Além do agulhamento seco, normal. Você comentou que a concentração para os pets, ela vai ter uma concentração maior de THC do que para humano. O THC em humano, geralmente, ele é utilizado numa dosagem mais baixa, porque é onde vai gerar os efeitos negativos, psicoativos e outros efeitos. Como que a gente consegue garantir que esses efeitos psicoativos, por exemplo, não estão no pet? Com o óleo, eu posso dizer que o risco é extremamente baixo. E nunca vi acontecer nenhum relato de acontecer. Eles têm receptores CB1, CB2, assim também como a gente. Mas o THC não gera neles o mesmo efeito psicoativo que gera em humanos, de forma alguma. A não ser se... Isso estou falando de óleos cannabis medicinal. A não ser que seja ingerido de alguma outra forma, que aí pode levar ao efeito psicoativo. A forma de receptores dele é diferente? A mesma. CB1, CB2. A resposta que eles têm com relação ao THC só que é diferente. Entendi. Mas, por exemplo, esse uso desses óleos, eles podem levar sonolência, bombeamento de perna, assim, essas coisas? Pode acontecer de ter um aumento de apetite, ter mais sonolência, mas aí também é uma coisa que eu avalio muito. Quando eu prescrevo óleo, eu peço para o tutor fazer realmente um diário do paciente. Dei a gota, tal hora... Eu peço para observar, se for possível, uma meia hora, 1 hora depois que deu. Fazer um diário mesmo, principalmente nos primeiros 30 dias, que é uma fase importante para eu conseguir estabilizar a dose. Então, assim, apresentou isso, salivação, se ele teve alguma coisa, porque pode ser um indício que ele tem uma hipersensibilidade. Então, se a gente aumenta a dose, pode ser um risco. Então, eu peço para fazer mesmo um diário de acompanhamento, ou me mandar no WhatsApp todos os dias, como é que foi e tudo mais, para poder ter essa noção se... vai ter algum risco ou não. Normalmente é bem seguro exatamente por começar com essa dose baixa e ir subindo aos poucos. Certo, entendi. Você comentou que os outros óleos que acompanham para formar esse medicamento, eles podem gerar alguma reação. Você acha que essa reação desses demais óleos, sem ser o do princípio ativo, pode ser pela falta de controle de qualidade das associações? O veículo, normalmente, que se utiliza... é o mesmo, tá? Das associações que acompanham, o azeite de oliva tem sido o veículo. Não apresenta muito risco nessa parte.
O risco que a gente pode ter exatamente essa hipersensibilidade individual do paciente, ou o que acontece é passar um óleo, o paciente se daria melhor com um óleo THC ou com CBD, a pessoa entrar com um alto em CBD, sendo que o THC seria melhor. E uma coisa que eu lembrei que é importante é uma contraindicação assim, que seria o THC para pacientes agressivos. Vem sido comprovado Jura? em alguns estudos que ele pode piorar a agressividade. Sério? Sim. Então, tem esses cuidados Um pitbull que a gente jamais poderia tomar. Dependendo de como for o comportamento, não. Aí a gente opta ou entra para um óleo equilibrado. Se eu preciso do THC, eu tento entrar com óleo 1 para 1, né? Equilibrado THC e CBD. Ou se não, um alto em CBD. Nossa. Sim. E, tipo assim, a diferença da espécie da cannabis vai interferir na qualidade do óleo? Tem influência. Tem influência. Existem alguns casos que se utiliza algumas combinações de plantas e tudo mais. No Brasil é um pouco restrito as espécies que a gente tem, mas pode ter influência sim. Acho que não vai interferir na qualidade, vai interferir na composição e na resposta. Na resposta, exatamente. No resultado que se vai ter. Cada tipo de planta vai ter uma concentração maior de uma coisa, de outra, e uma característica na resposta. Sim. Entendi. Até mesmo essa concentração de CBD e THC varia de planta para planta. Uma planta vai ter maior teor de THC, uma outra planta vai ter um maior teor de CBD, até isso influencia. Sim. E vem sido estudados também outros componentes, assim, igual óleos essenciais, a gente tem terpenos, que a gente estuda sobre, flavonoides e tudo mais. Esses outros compostos da cannabis estão sendo estudados também para efeito terapêutico. Hoje em Alfenas só você faz esse atendimento? Que faça a prescrição só eu conheço até o momento. E de acupuntura também, né? De acupuntura aqui na região também. Você atende Alfenas e região? E região. Veterinários próximos que fazem a parte de acupuntura, a gente tem Varginha e Poços. Só são os mais próximos. Sim. E você hoje, você tem clínica ou você atende outros veterinários, né? Que vão te indicando? Não, atendo a domicílio. Clínicas, quando me chamam, também vou. Clínica de cidades vizinhas ou até mesmo a domicílio em cidades vizinhas, eu também vou. Sim. E onde que a gente consegue te encontrar? Qual que é o seu contato, seu Instagram? Pode ser no Instagram, acredito que vai ser mais fácil de encontrar. É vet.rafaelpimenta. E lá tem um link pro WhatsApp também, tem as informações, pode me chamar lá que eu respondo. Sim. Ô, Rafael, no caso da acupuntura, quando vai fazer o agulhamento, precisa fazer a higienização desse ponto? Já foi preciso, por exemplo, raspar ou alguma coisa do tipo, ou é muito tranquilo? Dependendo de como tá o paciente, em alguns casos eu faço higienização, a maioria dos casos a gente não faz, mas vai depender muito de como está o estado do paciente. Se é um paciente que estava recentemente brincou em lama, brincou alguma coisa, paciente da roça, então assim, aí a gente tem que ter esse cuidado. E dependendo da técnica ser utilizada também. Por exemplo, a técnica de moxa mesmo, que existe uma técnica que a gente coloca na pele, tem alguns casos que a gente tem que raspar o pelo para fazer. Mas normalmente não tem necessidade. Com autorização do tutor? Tem que ter autorização e tudo mais. Ver a espécie, né? Tem algumas espécies que dá problema se a gente raspa o pelo, né? Igual é o Spitz, pode ter alopecia. A Dani comentou com a gente, não sabia que não nascia mais. Tem que ter cuidado. Mas, tipo assim, mesmo que seja uma espécie bem peluda, assim, eu consigo fazer o agulhamento sem interferência? Consigo, sem problemas. Sem problemas. Assim, eu guio muito pela anatomia do paciente, mas acaba que ao longo de ir fazendo, eu vou passar na mão, assim, porque a gente tem os meridianos, né, que passam pelo corpo todo, o meridiano da bexiga, tem todos os pontos da bexiga, do estômago, tem todos os pontos do estômago. Então, quando eu vou ali fazendo, você passa a mão meio que você começa a sentir o ponto. É uma coisa muito doida, assim, que vai acontecendo com o tempo. Você sente que é ali naquele lugar. Às vezes está até fora um pouco do que seria pela anatomia ali no ponto certo, mas você sabe que não é ali, você sente e coloca o ponto sem problema nenhum. Caramba, velho, que da hora, mano. Eu não tava sabendo. Cara, eu tô extasiado, tipo assim, com toda essa questão dessa informação e tal, do tratamento de acupuntura pra pet, assim. Pra mim era algo, sei lá, exclusivo de humanos, cara. Eu nunca pensei nisso. Você tem pacientes fixos que faz acupuntura toda semana? Tem. Mais chique que a gente. O cachorro tá mais chique que a gente. A única coisa que eu recebo toda semana é estresse.
Normalmente, quando eu pego o paciente da primeira vez, independente do que for o tratamento, eu peço 4 sessões para a gente ter uma resposta. Aí a resposta varia. Se é um caso mais leve, eu quero uma resposta maior. Se é um caso mais complicado, uma resposta ali menos esperada, que seria num paciente com uma patologia mais tranquila, mas que teve uma melhora, para mim já vale. Então, aí a partir dessas 4 sessões, dependendo se chegou num ponto que eu me propus ali para ter uma melhora, mesmo que às vezes não esteja sempre no meu controle, a ideia é ir passando das sessões. Aí, a cada 15 dias, tá mantendo legal, uma vez por mês. Aí eu tenho alguns pacientes que fazem acompanhamento mensal, assim, a cada 15 dias, alguns. E de preventivo? Preventivo, são poucos que vêm procurando. É uma tecla que eu estou querendo bater mais vezes, assim, da importância, porque, assim, previne que o animal aconteça de ter uma câncer, por exemplo. Paresia, um câncer em certa parte, mas até mesmo questão locomotora, que é muito que eu venho pegado em pacientes jovens para prevenir isso daí, dar uma qualidade de vida por mais tempo, sem precisar ter acontecido algo para poder ir tratar, entendeu? Para tentar fazer esse tratamento prévio a fim de prolongar o máximo possível. Sim. A medicina preventiva, ela tá em ascensão até para o humano, né? A gente está entendendo isso, tá voltando que a gente precisa se cuidar e não ir no médico só quando estoura alguma coisa, quando tá com alguma coisa mais grave. Mas é muito interessante que esteja caminhando junto pros pets também, até porque muitas pessoas tratam os pets como filhos, né? Sim, exatamente. Essa parte de longevidade animal está se falando muito sobre isso. E aí, a nível dessa questão de medicina integrativa, suplementação, questão hormonal, questões de vitaminas, tudo isso vem se estudado, se aprofundando exatamente para buscar essa longevidade dos animais com qualidade de vida, né? Existe até pós-graduação hoje em dia, uma pós nova sobre longevidade. Seria possível essa parte integrativa para um animal de grande porte? Pensando em animais de competição, por exemplo? Existe. Principalmente equinos de competição se utilizam bastante. E eles respondem muito bem. Você já chegou a fazer algum tratamento? Você falou que você queria trabalhar com equino no começo. Você já chegou a fazer algum Eu fiz só equino? durante a pós. Só durante a pós. A gente foi em um Aras, lá em São Paulo, e aí a gente fez. Mas foi só também aí. Mas até para bovinos vem sendo estudada a acupuntura. Sério? Meu Deus. Para questões inflamatórias que costumam ter, por exemplo, mastite, doenças de casco, vem sendo utilizado. Porque, assim, é um tratamento que muitas vezes tem eficácia, principalmente em equinos, e não fica um tratamento caro que você não vai utilizar medicamentos. Equino responde muito bem questão locomotora, equinos de competição. Respondem muito bem a acupuntura. Caramba, velho. Esses animais de grande porte de competição, você não tem noção do quão bem tratado eles são. Não, mas tipo assim, mas é o que o Rafael tá falando. O tratamento deles, por exemplo, medicamentoso, é muito caro. Eu tenho amigos que têm cavalos, que têm ares e tal, e assim, nem são de competição, mas o tratamento deles em si é muito caro. É um animal que despende gasto. Se você conseguir reduzir esse custo com tratamento de acupuntura... E aí entra até uma parte de associação de técnicas. No começo eu comentei sobre como fazer laser acupuntura, a farmacopuntura, a acupuntura, que a gente faz com fluidoterapia e tudo mais. E, por exemplo, existem alguns estudos para ver até a parte de sedação de animais utilizando 1/10 da dose de medicamento em pontos de acupuntura. Sério? Sério. Isso aí tem bovinos, tem cães... E dá uma boa resposta? resposta? Teve boa resposta. Os estudos que eu vi tiveram boa resposta. Foi feita a xilazina, aí eles pegaram um grupo, fizeram a intramuscular e fizeram em um ponto aleatório e um ponto de acupuntura exatamente para relaxamento. E com 1/10 da dose. E teve resposta. Caralho. Teve resposta. Meu Deus. Fael, eu queria tocar mais, conversar mais, mas a gente já está chegando no final. Teria alguma mensagem que queria deixar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, assim, se quiser falar olhando para aquela câmera ali? Exatamente, destacar a importância, né, que a gente comentou de medicina preventiva, principalmente hoje praticamente todo mundo tem algum pet em casa, então não deixar com que aconteça algo para procurar uma ajuda, a importância dos check-ups mesmo também, de exames e tudo mais. E a medicina integrativa está aí também para ajudar nessa parte, a qualidade de vida,
Também estou à disposição de Alfenas região aí, quem quiser procurar, tá? Seu Instagram? É vet.rafaelpimenta. A gente deixa aqui embaixo para vocês, pessoal. Certinho. Rafa, muito obrigado pela essa aula, né? Essa aula de acupuntura, né, para pets. Né? Muito obrigado para você que está nos assistindo. Também agradecer aos nossos patrocinadores, né, Cris? Sim. Sim. Gente, se você tiver alguma dúvida também, é só deixar nos comentários ou deixa em algum post nosso do Instagram que a gente passa pro Rafael também, ou que a gente não souber. Aliás, a gente passa pra ele, A gente né? passa, Porque a gente sabe de nada, A gente não sabe de nada. Mas pode deixar aqui se você ficou com alguma dúvida. Acho que é um assunto muito legal. A gente aprendeu muito aqui, né? Sim. Espero que vocês de casa também tenham gostado. Eu ainda tô de queixo caído em algumas coisas, mas... Gente, qualquer dica, sugestão... O Rafael está aqui por uma sugestão, né, da Dani, justamente no programa. Se você quer indicar alguém para estar aqui também, só deixar pra gente em inbox, a gente olha tudo. E já aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais, ativa o sininho, novos episódios todas as quartas, viu? Às 19 horas lá no nosso canal no YouTube. Você perdeu algum episódio, tá querendo assistir de novo, vai lá, tá tudo salvo. E, inclusive, você tá indo na academia, vai cozinhar, vai limpar a casa, não tem nada para escutar? A gente também tá na plataforma do Spotify, dá uma corridinha lá, todos os nossos episódios em áudio para você poder estar acompanhando a gente também lá naquela plataforma. Sim. Certinho. E os nossos patrocinadores, mais uma vez, nosso muito obrigado. Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfenas e logo mais. Fiquem atentos que a sexta tá vindo aí, viu? Sim. Se você tá precisando, o Rafael indicou algum óleo essencial, algum terapeuta alternativo, tá precisando de alguma coisa, só manda mensagem pra gente, que a gente entrega no conforto da sua casa. Sim. E loja nova em Campos Gerais. Tudo que a gente tem aqui tem em Campos Gerais com atendimento maravilhoso. Só dá uma passadinha lá pra conhecer a loja, viu? Ano velho, o ano tá ficando velho, o seu carro não precisa ficar, vai lá, troca seu carro, troca esse carango velho por uma máquina nova ali. G-Motors, os meninos estão ali para te ajudar. Novos, seminovos, usados, estão tudo ali, financiam, parcelam em até 60 vezes, então você não vai ter problemas para trocar o seu carro nessa virada de ano. Sim. Gente, Nines, eu não tenho nem o que falar, né? Não, Primeiro que eu aprendi o seu nome, mas estava uma delícia, gente. A Alfenas tá muito quente. Se você quer refrescar nesse calor, só manda mensagem para elas e entrega também. Fica ali no centro, atrás da Drogaria Santa Maria Manipulação, na rua de trás. Isso. Já dá uma passadinha na Drogaria Santa Maria Manipulação, gente. Uma delícia. Muito bom. Milkshake, sorvete, açaí, tudo que vocês precisarem. E pode mandar sempre, viu? A gente adora. E sem ideia de presente de Natal, dá uma corridinha lá na Personalize, os meninos estão de prontidão para te auxiliar, tá bom? Inclusive, Fael, a caneca é sua, tá? É um presente que a Personalize envia para nós, tá? Para dar para os nossos convidados aí. Então, se você tá querendo dar um presente, fica em frente ao Bradesco ali, né, no centro, tá bom? Dá uma corridinha lá que os meninos estão de prontidão para poder atender vocês. Gente, se você tem um negócio, tá com dificuldades na parte burocrática, dificuldade na precificação, parte fiscal, manda mensagem pro pessoal do Amauri. A Amauri Contabilidade tá com a gente, tá com a Drogaria Santa Maria desde o início. Tudo que a gente precisa, as meninas respondem super rápido e dá aquele suporte. Contabilidade não é só na época de imposto de renda, ele tem que estar tudo redondinho o ano todo, virada do ano aí, então fique atento a todos os detalhes, manda mensagem, que eles estão à disposição. Certinho. E para você, nosso telespectador que está nos acompanhando todas as semanas, nosso muito obrigado para você também, viu? Já compartilha o podcast para a família, já manda isso aí nos grupos de WhatsApp, já manda para todo mundo, posta no Instagram. Já manda para quem tem aquele pet que tá com alguma dor específica, que tá precisando ouvir tudo que o Rafael contou aqui pra gente hoje. Exato. Dicas e sugestões, pode deixar aqui embaixo, a gente vai ler tudo. Nosso muito obrigado a você. Beijo, tchau, tchau.